Irmãos da PIBAB, irmãos da EBCO, nós estamos mais uma vez continuando na verdade a exposição do livro da primeira carta de Pedro, e hoje nós estamos iniciando o capítulo 5, iremos expor hoje do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de vir. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O apóstolo Pedro, ele continua tratando das relações internas da igreja, e agora ele vem falando diretamente para a liderança. O texto ele traz o termo presbíteros, mas está se referindo à liderança. Na época ele se referia mais aos anciãos, às pessoas maduras, aos conselheiros, todo aquele que era um ancião, ativo na igreja naquele período, ele era um sério candidato a ser um presbítero pelo seu grau de maturidade. Mas hoje, presbíteros, a gente pode dizer que são os líderes que estão a serviço da igreja, da comunidade cristã. Assim como um rebanho ele precisa de um pastor, a comunidade cristã também precisa de sua liderança, daqueles que vão guiá-los, daqueles que vão exercer sobre eles cuidado e dedicação. Assim como um típico pastor em Israel, ele era reconhecido pelo zelo que tinha pelas frágeis ovelhas, Jesus convidou Pedro a apacentar as suas ovelhas, ou seja, a cuidar, a exercer sobre elas cuidado. E hoje nós iremos ver o cuidado com o rebanho do Supremo Pastor, tratando os pontos: deve ser voluntário, deve ser de boa vontade e deve ser exemplar. Então, o primeiro ponto, deve ser voluntário, está no versículo 2, e ele deve ser um cuidado de boa vontade, de livre vontade. Por quê que deve ser desse jeito? Porque o texto está sendo claro, ele está dizendo que é assim que Deus quer, é assim que Deus deseja que seja, porque dessa forma é agradável ao próprio Deus, como ele acha que deve ser. De que forma? Voluntária. Deve ser voluntário, se contrapondo, conforme está o texto, com aqueles que exerciam por força, porque eles estavam sendo pressionados a fazer isso. Não forçadamente, não por pesar. Deve ser uma entrega voluntária ao serviço. Eu quero destacar que há prazer em liderar a igreja do Senhor. Há felicidade em cuidar das ovelhas do Senhor. Não é por peso, não é porque alguém está obrigando, porque alguém está dizendo que a gente deve fazer. Isso nos faz bem também. Conseguir ajudar aos irmãos na caminhada, conseguir aconselhar, conseguir orar com ele, chorar com ele, se alegrar com a alegria dele, traz felicidade ao coração da liderança, ao coração dos pastores da igreja. Então, nós devemos cuidar, a liderança deve cuidar, não por obrigação, não porque alguém está
pressionando, não porque você foi induzido por alguém a fazer isso, não. É por livre vontade. Por que tem que ser desse jeito? Porque é assim que Deus quer. É dessa forma que agrada a Deus. Então, o cuidado com o rebanho do Supremo Pastor deve ser voluntário. Não deve ser um peso na vida da liderança. Segundo, deve ser de boa vontade, conforme o versículo 2 ainda. Não, ele vai colocar isso, mas contrapondo com aqueles que queriam ser de alguma forma desonestos, né? Não por lucro vergonhoso, desonesto, não tentando obter alguma vantagem em cima do rebanho, não como mercenários, né? Deve ser cheio de disposição, né? É requerido do líder, daquele que cuida do rebanho, do Supremo Pastor, a plena capacidade e a iniciativa da renúncia, do desprendimento àquilo que é desonesto. Rejeitar as propostas que vêm, a tentação que vem. Quantos líderes caem porque está sobre os seus cuidados tanta coisa, talvez a riqueza da igreja, né? Talvez ele tenha acesso ao dinheiro da igreja, e isso tenta ele porque ele tem necessidades em casa, ou porque ele sonha em ter algo. E muitos caem nessa tentação. Então, não deve ser dessa forma. Não deve ser para obter lucros, mas por boa vontade. Deve ser de boa vontade esse cuidado para com o rebanho. O líder que quer trabalhar para o Supremo Pastor, ele não pode ser ganancioso. O seu verdadeiro propósito não é ganhar dinheiro, mas é servir ao Senhor de boa vontade. O cuidado que ele exerce não é para obter vantagem sobre o rebanho, mas é para servir de boa vontade. Nós vemos grandes igrejas, né, que estão inclusive na mídia e que atuam extorquindo o rebanho, não é? Atuam não pensando na graça, não pensando na forma que agrada ao Supremo Pastor, mas pensando em lucro, ostentando, não é? Quando na verdade deveriam cuidar do rebanho. Cuidado com o rebanho do Supremo Pastor deve ser exemplar, conforme o versículo 3. Ele deve ser distinto do modelo secular de liderança que exerce domínio. Não deve ser um ditador aquele que escolhe esse ofício de cuidar do rebanho do Supremo Pastor. Ele não deve ser aquele que intimida com o seu tom de voz, aquele que intimida com severas punições para que se cumpra o que ele deseja e para manter submissos os seus liderados. O cuidador do rebanho do Supremo Pastor não deve ser um dominador, mas um servo, a exemplo de quem? Do próprio Jesus, a exemplo do próprio Cristo. O texto de Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 44, diz assim: Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes deles se assenhoriam e seus grandes usam autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o vosso serviçal. Então Jesus está dizendo como é que funciona no reino dele, como é que os líderes do seu rebanho devem proceder, devem ser servos e não ditadores,
Não se pode fazer o que bem entender com o rebanho do Supremo Pastor, com a igreja. A liderança não deve fazer o que bem entender da forma deles. A gente viu no primeiro ponto que deve ser de forma agradável a Deus. A Deus. Vejam, o texto ele vai dizer porque são herança do Senhor. É como se houvesse uma grande herança que é a igreja. E seu verdadeiro dono, o Supremo Pastor, repartisse essa herança e deixasse sobre os cuidados daqueles que ele mesmo escolheu. Então, irmãos, é um privilégio. Temos uma porção dessa herança do Senhor, desse tesouro do Senhor que é a igreja, sob os nossos cuidados. E é por isso que devemos atentar para qual é a vontade de Deus na vida daqueles que lideram, na vida daqueles que estão pastoreando, daqueles que estão buscando guiar a sua igreja, o seu rebanho, a comunidade evangélica, cristã. A liderança deve mostrar com a sua própria vida e não por força como é que se serve a Deus, como é que se agrada a Deus. Deve ajudar esses que estão talvez necessitados, alguns perdidos, a encontrarem o caminho, a se voltarem para Deus, a terem uma vida piedosa, a enfrentarem os seus dilemas de todos os dias. Devemos nos aproximar deles e suportá-los, no sentido de segurá-los quando eles estiverem caindo, de mantê-los de pé, de cuidar deles, de exercer sobre eles cuidado. Irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese, né? Quero falar agora para você que é ovelha simples, que não exerce liderança. O líder, cuidador, pastor, o presbítero, como a gente gostaria de talvez chamar, né? Do rebanho do Supremo Pastor. Ele também é ser humano assim como você. Ele sofre assim como você. Ele tem problemas na família assim como você. E o texto vai ser claro no versículo 4 em dizer que existe um Supremo Pastor. Que é isso? É pastor sobre o pastor. Pastor sobre a liderança. É o líder dos líderes. É o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. Aquele que está sobre exatamente todos. Plenamente sobre todos. O pastor também sofre. E o pastor também precisa de cuidado. O pastor também precisa de oração. O pastor se alegra quando você vence. O pastor se entristece quando você se entristece. O pastor fica feliz, a liderança fica feliz quando ele consegue te ajudar a vencer aquele dilema, aquele problema. Quando ajuda você a se libertar daquele pecado, ele se alegra. Quando você sofre a perda de alguém, ou quando você sofre a perda de algo, o pastor se entristece junto com você. O pastor, segundo o coração de Deus, ele chora junto contigo. E ele vai dormir. Quando ele vai dormir, ele coloca diante do Senhor o seu problema como se fosse dele, como se fosse internamente dele. O pastor foi chamado para sentir também um pouco da dor da sua igreja. Então, irmãos, vamos aprender a cuidar uns dos outros. Pastores aprendendo a cuidar, líderes aprendendo a cuidar das suas ovelhas da forma que o Senhor deseja, certo? E as ovelhas também cuidando dos seus pastores. Que a liderança dessa igreja, em nome de Jesus, compartilhe não somente coisas boas, mas aprendamos em nome de Jesus a cuidar uns dos outros, compartilhando também as nossas dificuldades e orando também uns pelos outros. Lembrando que aquele que quiser exercer cuidado de forma forçada, né, constrangido a fazer isso, pressionado a fazer isso, e não pela razão bíblica, está desqualificado. Porque não deve ser por força.
mas aquele que faz de forma voluntária está aprovado. Aquele que quer cuidar por ganância, por obter algum tipo de vantagem, ele está desqualificado. Não deve ser por ganância, mas aquele que fizer isso de boa vontade está aprovado. Aquele que quiser cuidar como um dominador, querendo que os irmãos mudem, que a comunidade mude pelo seu muito falar, pelo seu tom de voz, pela sua eloquência, está reprovado, está desqualificado. Mas aquele que dê exemplo com a sua própria vida, com o seu próprio proceder, ele está aprovado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.